a gente talvez não gostar, talvez não, a gente não gostaria de falar, mas que é necessário, porque a gente sabe que o crime organizado ele está aí. E ele muitas vezes está mais próximo do que a gente imagina. E Lajeado tem ganhado proporções. Já temos uma população aí de 86 mil habitantes. E se formos falar em Vale do Taquari, chegamos a quase 400 mil habitantes. E o crime, que a gente sabe que é mais organizado ainda em grandes centros, em grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, também Porto Alegre, mas ele está presente aqui. E veio à tona na semana passada um vídeo, depois veio outro vídeo, né, de um integrante de uma facção com um armamento pesado e falando que iria proteger determinados bairros aqui de Lajeado que não gostaria que acontecessem os crimes ali. E aí repercutiu, muitas pessoas falando que bom, inclusive dizendo que esses marginais fossem para os bairros deles também para fazer a proteção e que a polícia não estaria fazendo a proteção, enfim. E a gente convidou o promotor de justiça de Lajeado, Carlos Augusto Fiorioli, que é o diretor das promotorias de Lajeado, é o primeiro promotor civil de Lajeado e está respondendo como segundo promotor criminal, substituto nesse momento, para falar desse tema, que não é um tema novo, a gente sabe que não, mas a cada dia parece que ganha novos capítulos. A começar pela repercussão do vídeo, a começar pela situação de momento, tem piorado, é uma constante ou tivemos melhoras nesse sentido? Bem-vindo aqui ao programa Redação no Ar, obrigado pela presença, promotor Fiorioli. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes. De fato, o tema criminalidade, ele envolve a vida de todas as pessoas e em todos os tempos. E nesse momento de vida, não só de Lajeado, mas de Vale do Taquari, nós temos sempre a perspectiva, Ricardo e Gabriela, que nós não vivemos isoladamente. O Vale do Taquari, no mundo criminal, na perspectiva nossa e do Ministério Público, ele pertence à região metropolitana, em face da nossa proximidade e também, hoje, das vias de acesso facilitada que nós temos, fora das questões digitais, tecnológicas. Então, nós estamos, sim, inseridos nesse contexto. E somos mais inseridos no contexto porque, em face da BR-386, que aí é o policiamento rodoviário federal, e nós estamos acostumados que as maiores apreensões da BR-386 são feitas no posto policial de Lajeado. Embora em Lajeado não tenha uma delegacia da Polícia Federal, que tem que ser presos aqui e levados para a delegacia da Polícia Federal em Santa Cruz do Sul. Isso é um pequeno a parte, porque na região de Santa Cruz não tem rodovias federais tão expressivas como é a BR-386. E, mais uma vez, a Polícia Federal está em Santa Cruz, não está Lajeado. Da mesma forma, já também colocando no assunto, que a maioria das decisões graves ou importantes das varas de execuções criminais do Vale do Taquari, de todos os presídios do Vale do Taquari, estão à mão de um promotor e de uma juíza na vara regional de Santa Cruz do Sul. Da mesma forma que em Santa Cruz do Sul tem uma vara regional da infância e juventude. Então, uma adoção vai ter que, uma questão coletiva de interesse de educação tem que ir para Santa Cruz do Sul. Então, isso é uma falha que não é falha da questão judicial, isso é uma falha da questão política organizacional do Vale do Taquari. Parece que Santa Cruz tem deputado estadual que representa a região. Já a nossa região, sequer temos a mesma força político-partidária para que as coisas não saiam de Lajeado. Veja, Lajeado é capital do Vale do Taquari, Santa Cruz é capital do Vale do Rio Pardo. E não há nada que alguém lá do Vale do Rio Pardo venha ter influência aqui no Vale do Taquari. Bem, fechado esse primeiro momento, Ricardo, das questões que colocou e que deram motivação semana passada para preocupações e por uma ação reativa, vou repetir, uma ação reativa da Polícia Militar e da Polícia Civil, especialmente da equipe do Dr. Juliano, delegado Juliano Stobi, que faz um maravilhoso, excelente, fantástico trabalho junto à DRACO, que é uma delegacia especializada em organizações criminosas, que foi uma grande conquista da cidade de Lajeado e do Vale do Taquari. Hoje capitaneada pelo Dr. Juliano, antes pelo delegado Dinarte, que deu os primeiros passos e estruturou a DRACO, e hoje o delegado Dinarte está em Arroio do Meio. A doutora Xana veio substituir o doutor Reis, enfim, hoje é uma equipe de Polícia Civil bastante grande. Então, o que aconteceu? Aconteceu, rapidinho, que alguém de uma organização criminosa disse que ficassem tranquilos os trabalhadores, que em determinados bairros ia ter segurança. Bem, aí já esculhambou tudo. Esculhambou porque quem tem que dar essa segurança, quem dar esse sentimento e quem tem que fazer segurança são o Estado.
e o Estado Polícia. Primeiramente, pela Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo. Segundo, ele tem que ser observado sempre pela Polícia Judiciária, Polícia Investigativa, que é a Polícia Civil. Aqui tem uma fração que o ouvinte aqui tem que começar a se preocupar e pensar, e principalmente o nosso político, o vereador, o deputado estadual, o federal, o senador, mas principalmente os da base aqui. Vejam bem, se fala em liberdades e restaurações e conselhos e conflitos e uma democracia, uma abertura, e nós estamos com um sistema de polícia mais do que arcaico, não sei se tem outra palavra para dizer, retrógrado, ineficiente, porque nós temos uma polícia que é militar e temos uma polícia que é civil. As polícias não se comunicam, nem os rádios das polícias não se comunicam. É muito difícil haver, elas competem entre si e elas têm atribuições diversas. Claro que as pessoas que estão na polícia são extremamente organizadas, educadas, sensíveis e se relacionam. Mas veja, não é o tipo de polícia moderna como se quer no Brasil um Estado moderno. Aqui vão se comparar com a Europa Ocidental, quer dizer, como é que é a polícia na Alemanha, nos Estados Unidos, na Itália. Não, é totalmente diferente. Nossa polícia, ela é cindida, como o Rio Solimões ou o Amazonas. Eles se unem, mas cada um tem uma cor. Tanto que a polícia é ostensiva, tem um trabalho, tem uma missão. No Brasil, aqui nós temos ainda a justiça militar. Os militares são julgados por crimes militares. A Polícia Civil é o sistema penal comum. Então, quando nós temos hoje uma organização criminosa ou as organizações criminosas que atuam na capital e que elas se espalham para o interior do Estado, aqui atuam minimamente 3 organizações criminosas, o que acontece? 3. O que acontece? Essas organizações criminosas, com mais ênfase, menos ênfase, elas atuam dentro dos ramos, que seja tráfico de entorpecentes, tráfico de armas, tráfico de órgãos e tal, e elas vão fazendo, como se tem na Itália, muito mais elaborado, a máfia. Não é só a Cosa Nostra. No sul da Itália, atua a Andregna, que trabalha com armas. Então, quando aparece alguém com isso, o ato reativo das 2 polícias foi absolutamente eficiente. Na preocupação do Ministério Público, nós temos isso como um grande aplauso, uma grande ação que as polícias fizeram. Foram lá, buscaram, investigaram, trabalharam as informações, buscaram o mandado de busca e apreensão e foram e fizeram o serviço. Só que isso é uma parte do bolo. A outra parte é que nós não queremos como sociedade, não aceitamos como sociedade, e isso também os policiais, uma ação de polícia reativa, muito costumado em Porto Alegre, lá, com os comandantes de lá. Pode ser que seja bom para eles, e eu venho batendo nessa tese. O bom de segurança pública é quando o lajadense, o sujeito que mora no Vale do Taquari, se sinta bem. O que o porto-alegrense, o cara que mora em Alvorada, o Santa Cruzense, ele que vai se entender com as autoridades de segurança pública de lá. O Vale do Taquari, pelo que nós temos de efetivo, o que a Alcepro já fez pelo Vale do Taquari, o que o IP Amarelo já fez pelo Vale do Taquari, merece muito mais. Muito mais. Não merece ações de polícia reativa quando ele é reativo a alguém que já disse que aqui nós vamos controlar. Nós precisamos de polícia, nós precisamos de Ministério Público, nós precisamos de Judiciário proativos, que se antecipa, que enxerga que isso não está bem em Porto Alegre, que a situação do ambiente. E aí também é a pressão que se faz em todos os prefeitos, vereadores, com políticas públicas que fazem com que não haja quem nós vimos naquele vídeo. Nós não vimos um sujeito de 40 anos, 50 anos, 60 anos. Nós não vimos um gerente do crime. Quem nós vimos no vídeo? Nós vimos um garoto com menos de 25 anos de idade. Nós vimos um jovem. Um vídeo que eu te mostrei e que está no teu celular aí, é um guri que passou pela infância e juventude. Passou por mim, conheço. Está lá um guri com 20 anos de idade. E no vídeo que tu tens, ele não tem uma Glock com uma Glock 9mm aí, com um kit Rone, que é um kit israelense, para transformar uma arma curta em arma longa. O vídeo que tu tens, e que já está em mãos do delegado Juliano, o vídeo que tem, aí é um fuzil. E o que é um fuzil hoje? Tradicionalmente, um calibre 5,56 e um 7,62. É esses 2 calibres que são muito usados. Aí tem um fuzil, tem uma arma muito mais forte. E por que tem essas armas no Vale do Taquari? Por que elas se situam aí? Isso não pode acontecer. E nós tínhamos, voltando agora um pouquinho de foco na polícia ostensiva, nós tínhamos equipes da Força Tática, 2, 3 anos atrás, e quem vai me dar razão é quem está lá na vila, varrendo as vilas.
em sentido figurado, varrendo, pressionando, estando ali consciente. Hoje, quando eu vejo na mídia a resposta das pessoas que estão ali no Facebook, no Instagram, não estão concordando com os números que são apresentados, porque números, RS Seguro, números... Não adianta colocar número do Ministério Público e o próprio promotor ser elogiado dos seus números, não, senhor. Os números do Ministério Público, os números da polícia, quem disser, os números da Rádio Independente, do Grupo Independente, tem que ser analisado por quem consome. Nós, servidores públicos, somos prestadores de serviço e nós temos obrigação, veja bem, de aceitar todo tipo de crítica, mesmo aquela que é destrutiva do nosso trabalho, porque nós temos que fazer melhor. Deixa eu tentar entender, promotor. O senhor comentou, né, inclusive elogiou o delegado Juliano, né, que está à frente da Draco, sim, mas falou que nós temos polícias arcaicas, e seria mais na forma... Sistemas. Seria mais na forma como está sendo gerenciado, seriam os profissionais, seria o equipamento, é uma soma. Onde é que está o nosso principal erro? Então, ao invés de ser uma polícia reativa, né, nós temos uma polícia que... E eu me lembro de algumas ações que foram feitas em parceria, operações conjuntas, Ministério Público, Brigada Militar e Polícia Civil, décadas atrás. Sim, dia 5 de maio de 2019, foi totalmente integrada quando nós entramos para fazer a averiguação nos 2 condomínios. Foi a maior operação que teve e foi totalmente integrada. Essa não era necessária daquele tamanho. As 2 polícias colaboraram com informações e atuaram juntas. Quando a gente fala no sistema arcaico, é o sistema que nos disponibiliza o Brasil. Como o Brasil, como um todo, vê polícia militar e polícia civil. Porque não tem uma integração entre e isso dificulta a integração. Por quê? Porque cada uma tem o seu oficialato, tem a sua linha de hierarquia totalmente diferente. E no mundo moderno, a polícia civil e militar, elas não deixam de existir dessa forma, elas são polícias de ciclo único. Todo policial trabalha para um agente só, que é o governo do Estado, que é o Estado. Veja bem, o secretário de Segurança Pública é o chefe das 2 polícias, e o governador é o chefe maior. Então, veja que em cada seara, 2 instituições diferentes. Mas isso é um problema de reflexão geral, por isso, mostrando que o Brasil ele é muito vanguardista em algumas coisas, e ele, principalmente na parte criminal, não é. Então, aqui no Vale, quando nós temos todos os agentes trabalhando muito bem organizados, seguramente nós somos proativos, nós estamos na frente, nós estamos controlando a organização criminosa. Exemplos, não se admite no centro de Lajeado 4, 5 assaltos, né? Assalto é o furto e o roubo, a diferença de um do outro é que no roubo há violência e grave ameaça contra a pessoa, e no furto só a subtração sem violência e ameaça. Então, atos que há violência contra a pessoa são inadmissíveis que se aceite. São inadmissíveis que nós não tenhamos controle e que venham adolescentes e jovens da região metropolitana para cometer delitos no comércio daqui. É inadmissível que nós tenhamos altos índices de homicídio. Não é uma crítica ao Ministério Público, ao Judiciário, nem às polícias. É uma questão do nosso controle, de como nós controlamos e fazemos a gestão. Mas e o que fazer? Só lá em cima que pode haver essa mudança, ou aqui tem algo que a gente pode fazer também? O quê? Por quê? Porque... Não, mas o que fazer? O que fazer? Cada vez trabalhar no sentido que, principalmente, as 2 polícias hoje, os seus comandantes, e sejam eles na militar, comandantes e na Polícia Civil, no Ministério Público, na Secretaria de Segurança Pública, com o Coronel Locatelli, quando nós todos estamos afinados, praticando atividades coordenadas, melhora. Mas o grande motivador é quando a comunidade ela traz para os órgãos de informação da polícia informações importantes, sejam formação de grupos de bairros, que detecta situações estranhas, quando as pessoas deixam de dizer assim, olha, eu estou vendo que na minha rua tem tráfico, mas eu não quero me comprometer. Não é que a pessoa tem que se comprometer com o CPF dela, com a identidade dela. Hoje existem mecanismos, as 2 polícias, no Ministério Público, que você pode confiar que aquela informação do seu nome não vai ser vazada, que não vai ser atirada a proclamação de ser você conhecido porque fez aquela denúncia. É muito importante hoje, numa sociedade esclarecida como o Vale do Taquari, que aos órgãos de polícia cheguem essas informações.
Para quê? Para que nós não tenhamos, mais uma vez, ações reativas, Ricardo. Nós não temos essa história de chegar e ficar atrás de boca de fumo. Não existe. Lajeado, seguramente, hoje tem mais de 150 bocas de fumo. Tá? Nós tivemos um período aí, quando a Força Tática tinha uma outra metodologia de trabalho, aí é uma questão do comando da Brigada Militar. Deles, é uma atitude deles. Quando teve uma época aí, 2019, antes da pandemia, tinha menos de 100. Hoje tem mais. Isso é uma questão que eles têm que fazer a gerência. No Vale é possível ter um... Não tenho ideia. Mas todas as cidades do Vale, existe tráfico entorpecente. Então nessa resposta eu já está respondendo. Lá no início eu perguntei como é que está a situação hoje. Está melhor, está pior? Então piorou. A situação hoje seguramente está sob totalmente controle das polícias. Já esteve a meu juízo. E como é que eu faço esse juízo? Por quê? Porque toda prisão chega no plantão do Ministério Público. Toda vez que há uma prisão, tem um promotor de plantão 24 horas. Tá? Então, como funciona o Ministério Público em Lajeado e no Vale do Taquari? Das 6h30 da tarde até as 8h30 da manhã, tem um promotor que vai ficar todas as promotorias daquela região. Hoje tem um promotor que atua 6 promotores em Lajeado. Hoje, aqui em Lajeado, é o Dr. Sérgio Diefenbach. 6h30 da tarde, todas as demandas, todas as prisões serão comunicadas a ele. E nós sabemos e falamos e controlamos o tipo de prisão. E quando eu falo isso, não é a prisão. O problema não é só a prisão, o problema é a condenação. Depois tem todo o processo que vai gerar condenação e depois da condenação toda a execução da pena, quando condenado. Então, veja bem, a minha preocupação aqui como promotor é te dizer o seguinte, não basta a prisão. A prisão é simplesmente ir ao supermercado comprar os ingredientes para fazer o bolo. O bolo completo é quando ele sai lá do presídio e passou pelo processo e ele teve a garantia, a vítima teve a garantia que o sistema funcionou. Falava eu essa semana com o Dr. Pedro Porto, em Venâncio Aires, que já foi promotor aqui, e nós discutimos exatamente que ninguém mais tem medo dos fins da pena. Quais são os fins da pena no Brasil? Retribuição, ressocialização e a intimidação. Veja bem, prevenção geral, prevenção especial e a própria execução da pena. Então, quem é no nosso sistema hoje que se intimida com a pena? O sistema de justiça penal, ele não é tudo aquilo que se pensa. Aonde está é na política pública honesta que deve ser feita pelo prefeito, pelo deputado, pelo governador. E dentro da sua sociedade. A gente vê hoje que há um grande comprometimento da Secretaria de Segurança Pública. Quem é secretário de Segurança Pública tem que estar conectado, como é feito aqui em Lajeado, a todos esses órgãos e fomentar muitas vezes com equipamento. E nós, no Vale do Taquari, temos. Então, temos equipamento, temos maravilhosos policiais, temos gente comprometida, só que nós não podemos ser reativos, nós temos que ser proativos. O Vale do Taquari sempre venceu todas as suas demandas, sejam elas econômicas, comerciais, e incluso, vamos pegar um exemplo aí, as cheias. Toda vez que tem uma cheia, o grupo independente se atira com equipes e tal, e vai, noticia e tá 24 horas por dia. Isso é ser o quê? Proativo. Da mesma forma que se trata as questões das enchentes, tem que se tratar da questão da criminalidade no Vale do Taquari. Porque não adianta controlar a criminalidade em Lajeado se tu abandona ela em Encantado e Teutônia. O Vale do Taquari é uma preocupação. Nós não somos residentes na cidade de Lajeado ou de Encantado, onde eu nasci. Nós somos residentes do Vale do Taquari. Nós somos residentes porque nós dependemos dos hospitais daqui. Se formos presos, seremos presos nos presídios daqui. Se nós precisamos de saúde, médico, da onde se busca isso? Se busca nos abastecermos das nossas demandas pessoais e coletivas das nossas empresas no Vale do Taquari. E é por isso que nós precisamos proteger. E nós, repito, não podemos deixar de ser reativos, temos que ser proativos. O que deu na semana passada? Uma demonstração que nós somos muito bons para reagir. E teve agora nós temos que ser bons para antecipar. Teve alguma consequência nesse sentido, de começar a planejar outras ações, de unificar as polícias? O que a gente pode esperar daqui para frente, né, em termos do nosso sistema de segurança, mas também da própria criminalidade, né? Porque o senhor passa um dado aí, as informações, né, de 150 bocas de fumo, que é algo que talvez as pessoas façam e tenham ideia, mas é algo que não seria o ideal, né? Longe disso. Aperfeiçoar, sempre aperfeiçoar. O que acontece? Principalmente na Brigada Militar. De tempos em tempos mudam comandantes, mudam os agentes, eles têm a própria estrutura deles. Veja bem, tu falou bastante.
Bastante não fui eu que te disse. Não. Tu que nota que muda. Mas fizemos um levantamento, os últimos comandantes, nos últimos 10 anos, teve mais do que. A cada ano. Não passava, não durava um ano. 6 meses, 4 meses, isso aí. Alguns. Santa Cruz, o Coronel Reis ficou 20 anos lá. Então tem alguma Aqui coisa. nós tivemos o comandante. Maia. Não, antes do Maia. Coronel Escúcio ficou Coronel bastante Escúcio, tempo. Ficou bastante tempo aqui. José Então, Escúcio, veja isso. bem, essas mudanças, quem tem que avaliar isso? A cidade. Na Polícia Civil também, no Ministério Público também, no Judiciário também. Então, o que acontece hoje? Cada vez que há mudanças de personagens dentro da segurança pública, sempre se renova os contatos, se renovam as situações. E não tem nada de errado isso. E no Vale do Taquari, eu posso garantir, de todos os 20 anos que eu estou aqui, sempre nós fomos muito bem. As pessoas são muito desejosas de prestar o melhor serviço. Só que nós temos que sempre correr atrás, obviamente, da criminalidade, que sempre nos avança. E ela cada vez mais, ela se qualifica a criminalidade, seja ela de modo digital, seja ela sobre rodas, seja modo aéreo. O que eu hoje tenho uma maior preocupação, já que toda a criminalidade infanto-juvenil nos 8 municípios de Lajeado passa por mim, eu posso te dizer assim, com absoluta certeza, Ricardo, a maior preocupação é nós não deixarmos as organizações criminosas cooptarem esses jovens que hoje estão sem oportunidades. Veja bem, é muito mais difícil pensar em colocar alguém em cadeia, presídio, penitenciária e esperar alguma reação positiva com o cumprimento da pena do que trabalhar esses jovens em centrais restaurativas, trabalhar esses jovens com políticas públicas decentes e, principalmente, fazer com que a educação, seja a escola tradicional, seja a escola formal, ou o mecanismo, seja a aplicação de arte marcial, seja a aplicação de corrida, seja a aplicação de gincanas, unir esse jovem para que ele não seja cooptado, principalmente pelas organizações criminosas, e especialmente dentro das organizações criminosas, o tráfico de entorpecente, onde um jovem de 14, 15 anos ganha 2, 3 mil por mês simplesmente para traficar. Como eu vou exagerar um pouquinho do teu tempo, saí de casa agora, fui pegar meu carro, um jovem mais malandro passando por um adolescente de 16, 17 anos na cruzada da calçada, dinheiro e seguramente algumas buchinhas de cocaína ou maconha. Uma troca de mercadoria. Aonde isso? Ali na rua do IMEC, atrás do IMEC, ali na Bento Gonçalves. E é assim que funciona. Eram 2 jovens e esse é o Lajeado que se apresenta para nós como cidadãos e como segurança pública. Fiorioli, essas 3 organizações criminosas que você citou antes, elas são oriundas do Vale do Taquari? Elas vieram da região metropolitana e já tem membros do Vale do Taquari? Como é que elas funcionam? Nada que se criou no Vale do Taquari. Uma das organizações criminosas é do Vale dos Sinos, né? Da região metropolitana, e são extremamente eficientes, obviamente, são extremamente organizadas. É um negócio, se respeita como um negócio. Sempre houve, né, esse tipo de situação e o Estado tem que saber lidar com isso. E também o sistema de justiça tem que saber lidar com isso. Tanto que uma das primeiras perguntas que se faz a alguém quando chega no presídio é: você pertence a alguma facção? Uhum. E se disser A ou B, vai ir para a galeria A ou a B. Então não dá para brincar. A cidade de Lajeado, o Rio Grande do Sul, não é mais para principiante nem para bobo. O abobado da enchente, aquele que ficava vendo a enchente, ficava com... Isso não pode existir mais. Nós temos, como pais, como cidadãos, tem que estar muito presentes, muito alertas e muito contributivos para que a gente verifique o que nós realmente queremos para o Vale do Taquari, para a nossa cidade. E uma delas, principalmente, é reforçar as questões que envolvam segurança pública, seja pelo Alcepro, seja pelo IP Amarelo, seja diretamente com as polícias, mas se unir exatamente como sociedade, grupo social, para que nós, sim, tenhamos exatamente a melhor segurança pública. E qual é a melhor segurança pública? Aquela que nós que moramos aqui desejarmos. E é isso que nós temos que cobrar de toda a autoridade, inclusive do promotor. É assim que a gente se sente. Promotor,
Carlos Augusto Fiorioli, muito obrigado pela atenção, pela explanação. Acho que é para cada um de nós refletir, né, sobre aquilo que foi falado aqui. A gente com certeza vai dar seguimento aí com outras instituições também para debater esse assunto que é muito importante e atinge a todos nós. Muito obrigado e um bom final de semana. Eu que agradeço. Um grande abraço. Grande abraço, promotor Carlos Augusto Fiorioli conversando conosco, falando aí dos números da criminalidade em Lajeado, também no Vale do Taquari, dos trabalhos feitos tanto pelo Ministério Público quanto as polícias civil e militar. 11 minutos para